Bíblia Web. Acesse, compartilhe. Aqui. Não dá o direito dele achar que ele é mais especial do que os outros. Pelo contrário, se você é um vaso de Deus, pesa sobre você também a responsabilidade, nos seus ombros, nos meus ombros, de ir em busca daqueles que estão fracos, daqueles que estão caídos. Então, pesa sobre a igreja a responsabilidade. Interessante, a nação de Israel, ela falhou. E eu vou dizer agora, lamentavelmente, a igreja também está falhando. Nós, estou me incluindo também. Eu não sei aonde nós estamos errando, mas nós estamos com uma falha tremenda diante do Senhor e precisamos corrigir esta falha. A igreja do Senhor, ela precisa imediatamente corrigir essa falha gigante que ela está passando. Israel, a missão de Israel era pregar para o mundo, para as outras nações. A missão de Israel era representar Deus. A missão da igreja, Israel falhou. E aí, Jesus agora, como a igreja falhou, como a nação falhou, Deus agora coloca o plano de salvação em prática. Qual? Jesus Cristo morrendo lá na cruz do Calvário, faz para ele, compra para ele uma igreja. E ao longo dos tempos, você já pensou nisso? Deus confiou à igreja dele vidas. Deus confiou à igreja dele vidas. Então, Deus agora me comprando, nos comprando ali na cruz do Calvário, não foi só para comprar. Aproveitando aqui a oportunidade, quero dizer que estamos ao vivo pela Rádio GV Gospel. Nós agradecemos pelo fato de você estar aí do outro lado nos acompanhando. Para nós é um motivo de alegria. Nós tivemos algum problema técnico aqui, mas agora o irmão José já conseguiu colocar no ar. Já agradecemos antecipadamente a você que está conosco nesta manhã. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Então, voltando aí para o assunto, Deus te comprou, Deus me comprou, porque Ele sabe do seu potencial. Lembra que eu falei aqui da questão de um edifício? Pode ser um edifício, irmãos, vamos pôr aí de 20 andares, vamos pôr mais alto, 60 andares. Vamos pôr aí 60. Agora eu pergunto a vocês, o que é um edifício de 60 andares? O que é um tijolo diante de um edifício de 60 andares? Parece que não é nada, né? Mas vai lá e tira um tijolo de um edifício de 60 andares para ver. Faz a falta. Então, queridos, Deus, Ele comprou a igreja para isso, para nós fazermos a diferença. Interessante, enquanto alguém não tira aquele tijolo do edifício de 60 andares, ninguém vê o valor daquele tijolo. Quando aquele tijolo é retirado, aí alguém vai perceber a falta daquele tijolo. O que eu aprendo com isso? Que você que pertence à igreja, você que foi comprado lá na cruz do Calvário, porque você tem o seu valor, porque Deus precisa de você. E certamente, voltando aqui, a nação de Israel falhou e a igreja do Senhor, infelizmente, ela está falhando. Por quê? Porque lembra que nós somos pedras vivas
ou pilares auxiliares. Só que, para nós termos força, nós precisamos buscar força na pedra principal, que é a rocha, que é Cristo. Então, queridos, para ter crescimento em mim e em você, lembra que eu falei que infelizmente acontece isso? Alguém que aceitou Jesus Cristo há 50 anos atrás é a mesma coisa, era do mesmo jeito, não mudou nada, porque não houve crescimento nele. Quem é culpado? Deus? Não. Ele mesmo. Por quê? Por que ele é culpado de não ter acontecido um crescimento? Porque ele simplesmente não deu espaço para o Espírito Santo. Ele ainda deixou ser dominado. Irmãos, quando alguém aceita Jesus Cristo, a natureza pecaminosa não pode mais comandar essa pessoa. E há muito tempo, e até hoje, né? Antigamente era mais, quando alguém se tornava um cristão, um crente, alguém até falava, ele mudou de religião agora. Antigamente tinha essa expressão, esse comentário. Quando alguém aceitava Jesus, aí havia o comentário, fulano agora mudou de religião, né? Não, nós não mudamos de religião. Religião não... A denominação que você serve, ela precisa sim estar fundamentada na palavra. Mas o fato de você estar em nenhuma denominação não vai te salvar. Vai te salvar, vai te fazer você chegar ao céu, é o processo que você vai passar por ele. Qual? O processo de santificação. Não é verdade? E esse processo, irmãos, como eu já disse, é só o Espírito Santo que vai fazer na sua vida, que vai fazer na minha vida. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito em cerca de 12 metros de comprimento. Interessante. A pedra principal, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Só Cristo que vai fazer isso na sua vida, que vai te manter de pé. Às vezes alguém fraqueja. Por quê, amados? Deus, Ele te conhece a sua estrutura, Ele me conhece a minha estrutura. Agora, eu permaneço fraco se eu quiser. Alguém permanece fraca ou fraco se quiser, porque é normal de todo ser humano fraquejar, porque nós não somos perfeitos. É normal de você levar uma queda. Às vezes eu também levo uma queda. Mas o que não é normal é alguém levar uma queda e permanecer caído. O que não é normal é alguém levar uma queda e permanecer no chão. Porque nós temos agora alguém que nos levante. Alguém que nos levante. Cristo. Nós temos agora aonde firmar a rocha. E eu vou dizer uma coisa. Se o crente
pode ser qualquer denominação. Se ele não estiver firmado na rocha, que é Cristo, ele não cresce. Se ele não estiver firmado, se ele não estiver enraizado na palavra de Deus, ele não prospera. E não prospera em nada, irmãos. Em nada. Nem do lado material, nem do lado... Ele acha que prospera, com pouco acontece alguma coisa que desmorona tudo. Então, a prosperidade, ela começa primeiro espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, as outras coisas você conquista. Agora, sabe qual é o erro nosso? Que nós queremos prosperar primeiro materialmente para depois prosperar espiritualmente. É um erro nosso. Jesus não vai dizer uma coisa? Olha o que ele vai dizer. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a gente, olhando humanamente, a gente pensa, a gente comete o erro de buscar primeiro as coisas da terra. Você pode mudar isso. Quer ser um homem próspero? Quer crescimento na sua vida, tanto material, tanto espiritual? Busca primeiro o reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque, queridos, a coisa mais importante que nós temos a fazer é buscar o reino de Deus. E automaticamente, irmãos, quando você busca o reino de Deus verdadeiramente, as outras coisas realmente é acrescentada na sua vida. Realmente. Agora, não busca o reino de Deus só para acontecer isso, para as outras coisas ser acrescentadas na sua vida. Não. Busca o reino de Deus pensando no seu crescimento, pensando no crescimento de alguém. E lembra que nós estamos ligados? Lembra que o apóstolo Paulo nos comparou como um edifício? Um edifício está ligado um no outro. Não tem jeito. O tijolo é ligado no outro. Tem o pilar que serve de estrutura para o prédio. E é um prédio formado de várias coisas, não é verdade? Bom, vamos caminhar. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que um homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Como eu disse, se as suas raízes estão fixadas na rocha, você está bem. E nos últimos tempos, né, às vezes a gente observa, muitos estão tentando chegar no céu sem Cristo. Não tem como chegar no céu sem Cristo. Lembra que o nosso propósito maior é Cristo. Porque através de Cristo, lembra que lá na cruz nós ganhamos o direito de salvação. Antes nós não tínhamos. Isso, já pensou, irmãos? Antes da morte de Cristo na cruz do Calvário, toda a humanidade estava destinada ao inferno. E o inferno é um lugar tão terrível que só de alguém falar a alma já estremece. Eu vou dar um exemplo, estou sempre dando esse exemplo. Se um de nós chegar na pracinha ali e falar:
Ei, gente, quem quer ir para o céu? Eu quero. E chega, gente, quem quer ir para o inferno? Eu não quero. Porque lá no fundo a alma dele, mesmo ele não conhecendo a Cristo, a alma dele sabe que o inferno é um lugar terrível. E antes da morte de Cristo, todo ser humano estava destinado ao inferno. Mas eu louvo a Deus que lá na cruz agora, depois que Cristo deu brado lá na cruz e disse: está tudo consumado, você ganhou o direito de salvação. Nós ganhamos o direito de salvação. E agora, irmãos, que eu sei disso, ninguém me para mais. Não deixa nada te parar. Eu vou lutar até o fim, irmãos. Lutar por quê? Lutar em prol de quem? Em prol da minha salvação. Você vai lutar em prol de quem? Em prol da sua salvação. Lembra que é um direito? É um direito seu. Agora, se você não lutar, não firmar na rocha, você perde a força. Se eu não firmar na rocha, eu vou perder as minhas forças. Então, eu aconselho aqui, nessa manhã, que você firme-se na rocha. Vou mandar para frente. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que o ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. O testemunho dos profetas. A palavra grega propretes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mas adiante Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo,
e era participante da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Vamos voltar aí no conceito dos apóstolos. Conceito dos apóstolos. O comentarista está dizendo aqui que significa a palavra apóstolo mensageiro ou enviado. Enviado ou mensageiro. De quê? Da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. E ele diz aqui que nada pode mudar a doutrina. E doutrina aqui, irmãos, não é doutrina de homens. Infelizmente, doutrina de homens, em vez de fortalecer a igreja, ela acabou enfraquecendo a igreja. A doutrina aqui é doutrina da palavra. E aonde é aplicada a doutrina verdadeira, a mudança. Aonde é aplicada a doutrina de homens, a destruição. A destruição. Porque doutrina de homens, ela não muda muita coisa. Mas a palavra de Deus, quando ela é aplicada corretamente, há mudança. Então, a igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, isso nos leva a entender que uma igreja próspera, ela precisa estar fundamentada na doutrina. Ela precisa estar enraizada na palavra. Infelizmente, queridos, há muitas invenções por aí, não é verdade? Muitas invenções. Que? Ensinamento de homens. Precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não sei o quê, mas a palavra ficou de lado. Não é verdade? Se não tiver a palavra, se a palavra não for aplicada sobre a igreja ou no coração da igreja, não há mudança, não há crescimento, não há amadurecimento. Ela fica totalmente presa. Infelizmente, eu acredito que por falta da palavra, nós estamos sofrendo a consequência, não porque a palavra não é aplicada, porque a palavra de Deus hoje, ela é encontrada facilmente. Na nossa casa, é difícil ter uma casa que não tem 3, 4 Bíblias. Celular tem a Bíblia. Várias opções que nós temos. E sem contar que, graças a Deus, a nossa denominação, ela não é perfeita, mas ela trabalha, ela trabalha dedicando mais a palavra. A nossa denominação, o trabalho dela é mais voltado para a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Lógico, nós temos falhado, eu admito, porque somos seres, não estou falando que ela é a melhor, eu estou falando que nós procuramos buscar a palavra, mas infelizmente, também sem querer apontar, muitos não põem a palavra em primeiro lugar, não dá espaço prioritário para a palavra. Então, se você quiser crescer, procura se alimentar da palavra. É a palavra que dá crescimento. A palavra, ela dá amadurecimento. Queridos,
Se você estiver enraizado na palavra, se você estiver enraizada na palavra, Satanás jamais vai te enfraquecer, vai te derrotar. Porque a palavra é espada na sua mão. A palavra é espada na minha mão para lutar. E você estando enraizado na palavra, você vai edificar muita gente. Muita gente. Aí você, mas eu leio, mas não entendo nada. Mas guarda. O Espírito, a palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o segredo é ouvir, guardar e praticar a palavra. Mas muitos cometem o erro de aplicar a palavra na vida dos outros. Eu procuro aplicar a palavra primeiramente na minha vida. Então, se quiser mudança, procura primeiramente aplicar a palavra na sua própria vida. Essa palavra não é para mim, não. É sim. Ela está muito dura, mas é para mim sim, porque é a palavra. Infelizmente, há aí um evangélico ensinado que não é o evangelho. Eu não estou falando de doutrina de homens, estou falando da palavra. Então, se você se alimenta da palavra, certamente pode vir vendaval, pode vir tempestades, pode vir lutas, que você vai vencer. Porque está enraizado na palavra. E, infelizmente, aqueles que caem é porque deixa de alimentar da palavra. Bom, vamos aí para frente. O testemunho dos profetas. Testemunho dos profetas. A palavra grega própetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Éfesos 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e era participante da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Profeta, irmãos, nós sabemos que o ministério profético, João Batista foi o último profeta. Tem pessoas que têm sim o dom da revelação, mas a revelação ela é válida se ela tiver fundamento bíblico. Lembra que eu falei que você precisa alimentar da palavra? Porque aí fora está cheio de falsos profetas. Cheio. E isso tem causado muito sofrimento na vida de muitos. Só que o comentarista vai dizer que apóstolos e profetas indica tratar-se de profetas da igreja e não os do Antigo Testamento, ou seja, pessoas dotadas de dons, né? Mas hoje eu acredito na revelação, sim, acredito, mas a maior revelação para nós é a Bíblia. É a Bíblia. Deus pode usar alguém para te transmitir um recado? Pode. Por que não? Pode.
Mas a maior revelação que Deus tinha que revelar para nós foi a Bíblia. Existem pessoas que têm esse dom? Existe. Mas, por isso que eu digo que nós precisamos estar enraizados na palavra, para nós não sermos enganados. Se um profeta falso vai te passar uma revelação que não esteja de acordo com a Bíblia, então pronto, você não vai simplesmente não acreditar e pronto. Agora, se tem fundamento bíblico, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, se não acontecer, porque não era de Deus. Bom, as horas já estão findando e eu vou ter que correr aqui. O comentarista continuou dizendo: indica tratar-se de profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e era participante da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Olha só, isso significa que, como eu disse aqui há poucos instantes, não é só um grupo de pessoas que tem direito à salvação. Por isso que Deus te revestiu de poder, de autoridade, te purificou, te santificou, te limpou, para ir em busca das almas dele. Bom, 3. Edificados para morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo non, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, que pertence a Cristo para viver em santidade. Como o resultado ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Me chamou a atenção algo aqui. Qual? O crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Interessante que às vezes nós desperdiçamos esse livre acesso. O sumo sacerdote era o único que podia chegar ao lugar santo do santo. Mas Cristo agora, na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós, habitando em você, em mim,
Ele agora nos dá o direito de ter livre acesso na presença de Deus. Significa que a hora que você quiser ir na presença de Deus, você pode. Olha que maravilha! E lavando vasilha, arrumando a casa, ou no seu trabalho, na hora que você quiser. Agora, nós podemos comunicar com o Senhor 24 horas por dia. Que coisa maravilhosa. Deitado, ajoelhado, em pé, andando. Na hora que você quiser. Pelo fato de você ter Cristo habitando em você. Ele te leva até a presença do Deus Todo-Poderoso. Você agora pode comunicar diretamente com Ele. E às vezes a gente desperdiça isso, não é verdade? É lógico, irmãos. Deus ele vai respeitar o seu lado humano. Deus vai respeitar meu lado humano. Deus não me quer como um robô. Deus não te quer como um robô. Mas Ele quer contato com você, contato comigo, contato conosco. E para isso, é preciso da sua liberdade, preciso da minha liberdade. Olha, quando a pessoa é educada, não é assim que acontece? Exemplo, eu sei que você é educado. Se você chegar lá em casa, enquanto não mandar você sentar, você não senta. É assim, gente, assim, não é assim que fala que acontece. Se eu chegar aí, se você não me convidar, eu fico na porta. Gente educada não entra. Aí se eu, não é assim, a gente fala, ô fulano, vamos entrar, fulano, entra pra cá. Por quê? Você foi educado, ficou na porta, eu vou esperar o convite. E Deus é a mesma coisa. Deus ele só vai agir quando você entra na presença dele. Quando nós entramos na presença dele. E eu disse que nós desperdiçamos essa dádiva, esse presente. Sim, desperdiçamos. Por quê? Que às vezes eu esqueço desse direito que eu tenho. Eu deixo o medo me tomar. Eu deixo o desespero me tomar. Eu deixo a angústia me tomar. Logicamente que todos nós estamos sujeitos a isso, a se preocupar, a se angustiar. O que nós não podemos esquecer é porque toda vez que acontecer isso conosco, se nós formos para a presença, se nós entrarmos na presença, certamente aquela angústia, aquela tristeza vai ser combatido. Vai ser combatido. E às vezes a gente remói aquilo, remói e fica sofrendo e esquece de entrar na presença do Senhor. E quando a gente entra, não é assim que acontece, irmãos? Já vi muitos testemunhos dos irmãos. Quando a gente decide realmente entrar na presença, eu já tive muitas experiências disso. A gente está com uma determinada luta, passando por determinada luta, por um determinado problema, mas a gente decide entrar realmente, profundamente na presença. Talvez, naquele momento a luta não vai cessar, mas eu estou falando do consolo que você recebe quando você entra na presença do Senhor, da segurança, da proteção que a gente recebe ali. E aí o medo, ele não te deixa entrar na presença. Talvez a sua própria carne também não deixa. Então, você quer vitória na presença do Senhor? Você quer ser sempre vitorioso, sempre vitoriosa? Então sempre aprende sempre a entrar na presença do Senhor. E às vezes, querido, isso acontece conosco, infelizmente. Às vezes o problema chega, a gente simplesmente esquece de entrar na presença. Entrar no secreto com o Senhor. E vou falar com você uma coisa. Tem coisas que é só você e Deus.
É só o seu segredo, você e Deus. Só. E Ele, certamente, quando você entra na presença dEle, Ele entra com ação na sua vida, entra com solução para o seu problema. Então, se você ainda não entra, quando vem a luta, se você ainda não aprendeu a entrar na presença do Senhor, comece a fazer isso. Comece a fazer isso. Começa a fazer isso, a entrar na presença do Senhor e não ter o seu problema, a sua luta maior do que o seu Deus. O erro nosso é esse. Que às vezes a gente esquece de ir na presença, e ir para a presença. Outra coisa, nós não precisamos tão somente entrar, nós precisamos andar na presença. Não é somente na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema entrar. Não. Lembra que Deus habita em você? Então, se Ele habita em você, habita em mim, devemos andar na presença de Deus. Andar, caminhar na presença de Deus. Irmãos, a pior derrota de um homem, a pior derrota de um cristão é quando ele deixa Deus. O pior sofrimento de um crente é quando ele desvia do caminho do Senhor. Por isso, queridos, as lutas vão chegar, as dificuldades vão chegar, as barreiras vão aparecer na sua frente, os desafios vão surgir, mas mantenha-se de pé na presença do Senhor, porque a vitória é garantida. E o crente, quando sai da presença do Senhor, se desvia, eu vou dizer uma coisa: sofrimento, sofrimento, sofrimento e sofrimento. Não tem outra palavra. Quando alguém lembra do filho pródigo, o que o filho pródigo encontrou? Sofrimento, sofrimento e sofrimento. Enquanto ele não retornou para a casa do pai, ele não encontrou aquela paz que ele sentia antes. Ele não encontrou, enquanto ele não retornou lá fora, ele não encontrou aquela abastança, aquele banquete que tinha sempre. Lá fora, ele encontrou sofrimento, sofrimento e sofrimento. Então o segredo é caminhar na presença. Finalizando, que as horas já estão findando, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão a um tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Então, irmãos, o comentarista ele vai dizer de íntima comunhão, que nós acabamos de dizer. Uma coisa também que ele me chamou a atenção, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, quando nós sairmos daqui e for embora, Deus também vai. Aqui é a casa dele. Quando alguém chega ali e abre o templo, Deus chega junto. Quando sai o último irmão, Deus sai também. É lógico, aqui é lugar santo, casa de respeito, porque a igreja do Senhor, ela se reúne neste lugar para adorar a Deus. Mas quando todos nós vamos embora, Deus vai também.
Deus não habita aqui. Infelizmente, é ensinado em alguma denominação que alguém até tem o costume de passar diante de um templo e se benzer, porque acha que Deus está ali. Não, ali é só a casa dele, a casa de oração. É o lugar separado e escolhido para oração e adoração ao Senhor. Mas quando nós retornamos para a nossa casa, o que Deus vai ficar fazendo aqui? Em templos vazios, feito por mão de homens. Então, Deus habita em mim, em você. E isso me traz uma grande responsabilidade. Qual? O próprio Deus habitando no seu ser. O próprio Deus habitando no meu ser. Sabe por que alguém aproxima de você, sabendo que você é cristão? Querendo se alimentar. É assim que acontece, irmãos. Modesta parte, para a glória de Deus, eu já trabalhei num lugar que as pessoas, numa empresa, que eu ficava constrangido porque eu estava ali prestando serviço, eu estava ganhando, né? Eu tinha que trabalhar. E aí muitas pessoas chegavam ao meu redor querendo algo, querendo palavra. E eu, às vezes, eu tinha que corrigir e falar, olha, o moço está olhando nós precisamos trabalhar. Então, mas eu entendia por que eles iam até a mim. Porque queria palavra. Então, alguém sabendo que você é cristão, ele vai te rodear, querendo, não você, querendo o que está na sua vida, querendo a presença de Deus que está na sua vida. E quando alguém for até você, alimente eles, ou ela, ou ele, porque você tem alimento para aqueles famintos ou sedentos que vai ao seu redor. Então, quando alguém tem alimento, você pode tirar a experiência. Quando alguém tem alimento, Deus envia famintos e sedentos ao redor dele para que ele possa alimentar. Então, essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Alimentar os famintos e sedentos. Então, queridos, por isso que Deus habita em você, por isso que Deus habita em mim, para que você possa dar muitos frutos, para que eu possa dar muitos frutos, para quê? Para os famintos que Ele vai enviar até a mim, para aqueles que estão famintos da palavra, e sabendo que você, aí, finalizando, como que alguém vai perceber que você tem alimento? Através das suas boas atitudes, através do seu bom testemunho, do seu bom exemplo. Aí aquele alguém falou, não, eu me senti tão bem perto daquela pessoa, eu vou voltar lá de novo, sabe? É querendo se alimentar, não é verdade? Então alimente, porque você tem alimento, tá? Porque Jesus, aí você pode dizer, eu não tenho capacidade, mas o Senhor te capacita. Eu não tenho força, mas o Senhor te dá força. Deus é que vai trabalhando, irmãos, na vida da gente. Ainda que ninguém, homem, possa reconhecer o que você faz, mas continua fazendo. Se o homem não vê, Deus vê. Se o homem não registrar, Deus vai registrar. E não precisa ninguém aqui da terra te elogiar. Basta Deus ver o seu trabalho. Tem pessoas, irmãos, que ele presta grandes trabalhos e não é reconhecido pelos homens. Mas eu tenho certeza que se você tem prestado trabalho ao Senhor e o homem não tem te reconhecido, certamente Deus registra tudo na memória dele. E o dia que você chegar lá, certamente você vai ser recompensada. Certamente você vai ser recompensado por cumprir a missão que te foi confiada. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida dos irmãos. Continua fundamentado, firmado na rocha. Neste momento, nós temos aí, irmãos, ouvintes da rádio que nos acompanhou. Irmão, nós temos aqui 2 ouvintes, né? Nossa irmã Odélcia Valera
e também a nossa irmã Malena Fernandes. Ô, irmão, eu gostaria que você, no começo, né, não deu para falar, você falar aí sobre o negócio do irmão João, né? Falar para os ouvintes. No começo não deu para você falar, ok? Quer dizer, não ouviu, né? Porque ele está fora do ar. Queridos, o irmão José está lembrando, né? Que nosso irmão João faleceu e já foi sepultado. Que nós possamos orar pela família que ficou, né? Filhos, netos, netas, bisnetos, esposa, principalmente a irmã Elisa. Ela está muito abalada, né? O relacionamento deles foi muito lindo, e para que Deus possa consolá-la, os demais parentes. Você ore nesse momento difícil, né? É só Deus para consolar. Irmão João, ele foi um guerreiro, né? E eu lembro dele aí aos seus 84 anos, ainda trabalhava aí na porta, né? E nos últimos dias, ele, como normal, né, natural, estava fraco, né, pela idade, e não aguentou mais trabalhar. Mas enquanto ele aguentou, irmãos, ele fez a obra do Senhor. E hoje, eu creio que ele já está nos braços do Senhor. Então, pensa você, ore em favor da família enlutada que ficou, e que nesse momento quem possa consolar é só Jesus. Sim, irmão Zé. Amém? Bom, chegamos ao final de mais um trabalho nessa manhã. Eu agradeço pela sua presença, que nos acompanhou pela rádio GV Gospel, e agradeço também a presença dos irmãos aqui no templo. E à noite nós teremos o trabalho, né? Lembrando os irmãos que nós estamos aí enfrentando uma pandemia, né? E com os devidos cuidados que nós devemos tomar. Qual? Sempre lavar as mãos com água e sabão. Quando não tiver oportunidade de lavar as mãos com água e sabão, use o álcool gel. E devemos andar com máscaras, né? E por quê? Porque, segundo os especialistas, a contaminação do vírus é pela saliva, né? E você usando a máscara, se alguém tiver contaminado, ou se possível, que na realidade, irmãos, todos nós corremos o risco de contaminar. É lógico, eles falam aí do isolamento social, mas ninguém aguenta ficar dentro de casa todo o tempo, né? E simplesmente a gente tem que pedir a Deus para nos proteger e os devidos cuidados, porque qualquer um de nós possamos correr o risco de se contaminar. Então, para você não correr o risco, sempre lava as suas mãos com água e sabão, álcool e gel e máscara. A máscara se por exemplo, porventura, alguém deixou a saliva no falar, no tossir ou espirrar, deixou a saliva cair em alguma superfície, e alguém que não está contaminado for lá e colocar a mão, aí aquele alguém possa contaminar. Então a máscara não deixa a saliva ir além, né? Então, por esse motivo que foi determinado o uso das máscaras. Então, logo mais à noite, eu convido você para estarmos aqui cultuando a Deus, sempre usando máscaras faciais, né? E aqui tem água, tem sabão para lavar as mãos, tem os devidos cuidados, viu, irmãos? O templo higienizado, os bancos higienizados. Então, se você não estiver no grupo de risco, né? Vem aqui, logo mais a partir das 7h40, nós estaremos reunidos para continuarmos, irmãos, porque na realidade, essa pandemia, ela não pode parar a igreja do Senhor. A pandemia, ela não pode te parar como igreja. Lógico, eu não estou sendo aqui ignorante. Para você não se cuidar, deva se cuidar sim. Mas você como igreja, nós como igreja, a pandemia não pode
parar a nossa caminhada. Que Deus em Cristo continue abençoando a vossa vida. Eu desejo um restante de manhã abençoado, uma tarde abençoada, e logo mais à noite nós teremos um encontro. E fica aí a falada aí para que nós possamos cumprir as determinações. Vamos orar nesta manhã? Amantíssimo Deus, nesta manhã nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer pelos seus. Como igreja do Senhor, Pai, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a andar firmados na rocha, porque precisamos da tua ajuda e do teu auxílio, Pai. Nesses tempos difíceis, Senhor, tempos de pandemia, tempos que temos aí um vírus mortal espalhado aí para todos os cantos, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, venha nos proteger, venha nos guardar. Ó Deus amado, venha guardar o teu povo, venha proteger o teu povo, aqueles que estão na frente, Senhor, em área de risco, aqueles, ó Pai, que estão mais frágeis, que o Senhor venha proteger e guardar. Pai amado, eu quero pedir ao Senhor por esta nação, pela nação brasileira, pela tua igreja que está presente nessa nação. Quero pedir ao Senhor pelas nações, Pai, que este vírus seja exterminado. Pai, que a humanidade venha entender o teu recado e a tua igreja venha entender o sinal que o Senhor está mandando para ela, Pai. Que nós venhamos nesse período, Senhor, que estamos enfrentando, tempo de isolamento, viemos, ó Pai, aprender algo. Que o Senhor Jesus venha fazer com que a sua santa igreja saia deste vento fortificada, renovada e pronta para fazer o ID, para atender o ID do Senhor. E pronta para cumprir o papel de igreja, Pai. Igreja fundamentada na palavra. Igreja obediente, igreja separada, igreja santa. Nos ajuda, Senhor, a sair fortificados deste vento. No nome de Jesus nós agradecemos por tudo. E agora teus filhos vão retornar, cada um para suas casas, que o Senhor possa abençoar. Que eles saiam debaixo da bênção do Senhor nesta manhã daqui do templo, Pai. E que o dia deles seja bênção, Senhor. E que logo mais à noite eles estejam bem para estar aqui na tua casa, adorando o Senhor com os devidos cuidados. Meu Senhor, nós declaramos a nossa vitória. Essa pandemia, Senhor, ela não pode parar a tua igreja. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê vitória à tua igreja, Pai, para atravessarmos esse momento tão difícil que estamos atravessando. É no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo continua com os santos e os santos digam amém. O que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti.